E o tema agora é o agosto dourado, Bruna Isabela. Isso, Carlos, né? Um tema importantíssimo, né? O agosto dourado que vem aí como tema, né? Para a conscientização para a amamentação, né? Nós vamos conversar com a enfermeira, obstetra e especialista em amamentação, Ana Caroline Lemos. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui novamente com vocês, abordando um tema tão importante, né? Ana, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse, né, a campanha do Agosto Dourado. É claro que não é somente no mês de agosto, né, que se existe a amamentação, que é preciso falar sobre a amamentação, mas é uma campanha, né, um mês que vem como tema para fazer aí diversas conscientizações, né? Sim, o Agosto Dourado ele é um mês dedicado à promoção, né, onde a gente intensifica a questão do aleitamento materno, da importância do aleitamento materno, tanto para o bebê quanto para a mãe, né, o vínculo afetivo entre os dois. E todo ano é lançado um tema a ser abordado na Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a primeira semana que acontece em agosto. E esse ano veio com um tema muito interessante, que é a questão, né, de apoiar a amamentação para mães e pais que trabalham. Porque fica essa questão, né, dos pais, principalmente a mãe que vai retornar ao trabalho, e como que ela vai lidar para manter essa amamentação durante o período dela trabalhando, né? Então é muito importante esse mês. E aí são abordados vários, né, a cidade em si, todas as cidades acabam que aí trabalham muitas questões de amamentação em todas as áreas, né, da área da saúde, tanto a rede particular quanto a rede do SUS. As estratégias da saúde da família tem a demanda ali e a programação do que vai ser abordado durante o mês de agosto. Ana, e por que o dourado? O dourado é porque o leite materno é um alimento considerado o melhor alimento do mundo, né? Considerado um alimento padrão ouro. Então a gente pega o dourado do ouro e coloca como agosto dourado justamente para identificar isso, que é o leite considerado um padrão ouro. Ana, e para a gente falar, né, sobre até esse tema, né, da campanha esse ano do Agosto Dourado, precisa muito ainda ser trabalhada essa questão, principalmente com as empresas, em questões até de leis e de autorizações, para que as mulheres amamentem, porque o tempo de retorno ao trabalho, né, é menor do que a necessidade das mulheres amamentarem, né? Sim, a Organização Mundial de Saúde, né, o Conselho de Pediatria, fala que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de vida dessa criança, que a criança não precisa de outro alimento a não ser o leite materno. Mas a maioria das empresas, a mãe retorna ao trabalho com 4 meses de vida, né, da criança. E aí, esses outros 2 meses que falta, como que fica essa questão para a criança continuar a amamentação, continuar se alimentando em livre demanda, como a forma que é indicada, né? Então, o tema vem abordando isso. O que a empresa pode fazer para favorecer que essa mãe continue amamentando, né? Então, tem empresas que, aqui em Araxá mesmo, tem empresas que têm a sala de ordenha para essa mãe, para ela poder ter um momento dela ali tranquilo, de estocar seu leite, de fazer a ordenha, né? Porque aí vai ser trabalhado de outra forma para oferecer esse bebê com quem estiver cuidando, mas a mãe consegue garantir que o leite materno esteja sendo estocado para o bebê. E tem a possibilidade também daquelas empresas que liberam, né, a funcionária para sair, para fazer a amamentação, ou até mesmo para o bebê vir, né, ir até a empresa para que a mãe amamente, né? Sim, tem também, né? Tem a questão também que a mãe tem o direito, né, de ter. Eu não me recordo muito bem o tempo que ela tem para poder estar amamentando, né, nos períodos diferentes que ela está trabalhando, mas tem essa questão de que a criança pode estar indo até a empresa ou a mãe está indo amamentá-la. Ana, e muitas mães encerram a amamentação, param a amamentação, ou diminuem a amamentação, né? Como você disse, dentro dos 6 primeiros meses é o mais importante, né? Tem que ser o único exclusivo alimento dessa criança. Muitas mães mudam também essa exclusividade de alimentação por conta do trabalho. Sim, a gente vê muita questão de as mães que entram em desespero porque preciso ser feito um trabalho de volta ao trabalho, pelo menos com 2 meses de antecedência, para ela começar a estocar esse leite. E às vezes, por falta de informação, ela entra no desespero, né? E agora, o que eu vou fazer? Meu filho vai ficar com fome. Então, acaba introduzindo, às vezes, fruta antes da hora, né? Às vezes, uma papinha mais salgada antes da hora. E a situação gastrointestinal dessa criança não está preparada para receber esse tipo de alimento ainda, né? A maioria das vezes, a criança ainda não está nem sentando.
e aí já é oferecida uma comida para aquela criança que não está sentando, onde às vezes gera também um risco de engasgo precoce dessa criança. Então tem que ser uma coisa muito estudada, muito preparada. Eu até abordo muito com as mães que eu atendo, você vai voltar a trabalhar? Se você for voltar a trabalhar, então a gente precisa agendar uma consultoria próxima ao seu retorno, né, com 2 meses, para a gente começar a ver a questão de estoque de leite, como que vai ser oferecido esse leite para o bebê, quanto tempo que vai demorar para você fazer um estoque grande para esse bebê, para você voltar a trabalhar tranquila. E essa questão também de se fazer o estoque, de tirar ali o leite, tem todos os cuidados também, né, Ana? Que a mãe precisa estar preparada, né, que precisa ter ali alguns cuidados até de refrigeração, né, vou te pedir para você me corrigir se eu estiver errada, de armazenamento, né, de tempo para oferecer esse alimento para a criança. Sim, porque o leite materno, ele se contamina muito fácil, né? E até a questão, às vezes, da gente só colocar o leite num recipiente dentro da geladeira, ele absorve o gosto e o cheiro dos alimentos que estão na geladeira. Então, tem que ser pote de vidro, com uma tampa que dá para ser esterilizada, né? O pote tem que ser fervido, não pode secar com pano, porque fica fiapo de pano ali dentro daquele pote, então tem que deixar secar na temperatura ambiente. A temperatura da geladeira, né? No congelador, esse leite pode ficar até mais de 15 dias. Tem uma norma que fala que congelado o leite pode ficar 15 dias e tem outra que fala que esse leite congelado não tem um prazo de validade. Na geladeira, esse leite é no máximo 12 horas. E aí, aquele leite que foi aquecido não pode ser recongelado e depois reaquecido, tem que ser descartado. Então, é um processo, assim, que gera uma demanda, por isso precisa da consultora antes, né? Para não deixar uma coisa, eu vou voltar a trabalhar amanhã e aí já vou estocar uma quantidade de leite hoje. Não é assim que funciona. Ana, eu vou te pedir um minuto, a gente tem até fazer as atualizações, né, Carlos, que você trouxe aí pra gente dentro da lei, né, em questão, vou te pedir para falar o tempo da questão da amamentação, que você conferiu aí pela lei da CLT. Até buscando aqui, né, o artigo 396 da CLT estabelece que para amamentar o próprio filho até que se complete 6 meses de idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a 2 descansos especiais, né, de meia hora cada um, né, definido por cada situação, né, dependendo do trabalho. Né? Esses 2 descansos, né, durante uma jornada, vamos colocar de 8 horas, né, além de, claro, que é lei também o horário do almoço. A mulher consegue se organizar, Ana, para fazer essa amamentação? Ou a criança, vai ser necessário ela tirar o leite ou só esses 2 períodos daria para ela amamentar a criança? Eu oriento ela tirar o leite e deixar, porque por mais que é um período meia hora, o horário de almoço e depois meia hora na parte da tarde, vamos contar que essa criança vai ter a refeição antes da mãe sair de casa, uma parte da manhã, o almoço, uma parte da tarde, na hora que essa mãe retorna. Tem criança que passa bem, mas tem criança que tem uma demanda de mamar mais vezes ao dia, né? Então, para ela até ficar segura no trabalho, que ela vai ter ali uma forma de oferecer um alimento para o filho, eu oriento que ela tenha um estoque para quem está cuidando dessa criança. E se a gente for jogar também a questão da lei, meia hora, legal. Mas e o tempo que essa mãe vai gastar no trânsito para chegar em casa, amamentar o bebê e voltar para a empresa, né? Às vezes não é o suficiente também para estar suprindo a demanda da criança. E quando você fala isso, até surge uma dúvida, porque a gente sempre escuta os mais velhos, né? Alguns criticando as mães mais novas, falando, não pode dar uma mamar toda hora, né? Tem que dar ali no horário. Ou tem alguns mais velhos que falam, não pode dar, né? Não pode marcar o tempo, tem que dar a hora que a criança quiser mamar, né? Como que funciona aí? Como que é diferente para cada mãe? Como que é essa orientação para as mães? A questão da amamentação é livre demanda, não tem como a gente estipular assim, a hora que você vai comer, né? Eu falo, Bruna, você vai comer agora 1 hora, depois você vai comer de novo só 4 horas da tarde. Não tem como, eu não sei como que tá, né, ali no seu dia, você pode sentir uma fome nesse meio termo. E a gente tem que tirar da mente que a amamentação é a questão só da alimentação. O bebê, ele perde o seio materno por questão do vínculo, de saudade da mãe. Então, é o jeito que ele tem de estar próximo da mãe. Então, às vezes, ele realmente está querendo mamar porque ele está com fome. Outras vezes, é porque ele está
precisando daquele aconchego ali no seio da mãe, né? E a gente ouve muito isso, o bebê não pode mamar toda hora, tem que ter o tempo, e é 15 minutos, meia hora no peito. Não existe, a livre demanda é o tempo e a quantidade que o bebê deseja. Então, o bebê vai mamar quantas vezes ele quiser ao dia e o tempo que ele achar que tem necessidade. Então, vai ter mamada que vai durar meia hora, vai ter mamada que vai durar 5 minutos. Isso, à medida que vai criando o vínculo entre mãe e bebê, a mãe também consegue identificar se é uma questão de fome ou se é uma questão de aconchego mesmo, de acalento, né? Uma criança que recebeu vacina, por exemplo, que está com reação, vocês podem perguntar para as mães, ela tende a ficar no peito aquele dia durante o dia todo, porque é onde ela está encontrando tá ali aconchegado, o aconchego, mãe, né? Para passar a dor. Uma criança que está tendo crise de cólica, ela pede peito mais vezes, então ela fica mais tempo no peito. A amamentação, ela é um analgésico. Então não se pode negar quando a criança... Não, por isso que a gente bate muito da tecla da livre demanda, porque a gente não sabe qual que é a demanda que aquela criança está precisando naquele momento, né? E até ia falar do outro caso, mas acho que já foi até justificado, né? Porque tem sempre aqueles casos também que às vezes a mãe ali, talvez é de primeira viagem, né? A criancinha tá chorando, aí chega uma outra pessoa pergunta, os meninos tá com fome, dá mamar ele, né? Toda hora que o menino chora, não, os meninos tá com fome. Aí também pode ter o excesso ou não? Pode, tem bebês que começam a vomitar, né, por conta que tá com a barriguinha muito cheia, mas não tem, e eles vão aceitar o peito, eles não têm essa questão assim, nossa, eu tô muito cheio, não vou comer agora, eles vão aceitar, a não ser que eles estejam num soninho muito profundo, né, eles vão aceitar ali na hora que começa a dar o estímulo, eles pegam o peito. Então tem a questão do excesso também, mas eles... estando cheio ou não, se você oferecer o peito, eles costumam aceitar. E aí alguns começam a regurgitar porque tá com a barriguinha muito cheia. Mas tem essa questão, né? As mães até assustam as mães de primeira viagem. Mas todo mundo manda eu pôr esse menino no peito. Mas é por conta disso mesmo. É por conta de não dar fome, mas por conta do aconchego que aquele bebê tá precisando naquele momento. Antes da gente fazer o intervalo aqui, a participação da ouvinte, a Cleide Oliveira, ela tem uma pergunta. A filha dela deu à luz há cerca de 10 dias e ela tem muito leite. Tem algum lugar onde ela possa fazer essa doação? Parece que quanto mais o bebê mama, mais leite junta. Sim, isso mesmo. Quanto mais o bebê mama, mais leite ela vai ter. E isso é ótimo. Infelizmente aqui em Araxá não tem. A gente não tem o banco de leite materno. Não tem o banco de leite materno, então não tem aonde tá doando esse leite, o que é uma pena, né? Porque são muitas mães com uma demanda em excesso que poderia tá doando. Com certeza. Eu peço um minutinho, a gente vai fazer um rápido intervalo aos ouvintes aqui também no nosso bate-papo. A Pedrina Alves, ela disse que o netinho dela mais novo vai fazer 3 meses e ele já bebe leite na mamadeira. E mama no peito também, mas ele nasceu com quase 4 quilos, ele já está fortinho. A dúvida dela é se tem perigo dele passar do peso normal para a idade dele. Tem o perigo dele ficar com sobrepeso, porque está sendo oferecido, não entendi muito bem a pergunta dela, mas acredito que além do leite materno está sendo oferecido o complemento, né, a fórmula. Então tem que ser avaliado com o pediatra que está acompanhando esse bebê para ver a questão do peso, porque às vezes esses bebezinhos eles ficam bem gordinhos, bem sobrepeso. Ana, é importante a gente falar também que existem diversos benefícios do aleitamento para a mãe. Então, durante a gestação, é muito importante a mãe, até mesmo para a saúde dessa mulher, que ela faça a amamentação. Sim, o aleitamento materno, principalmente na primeira hora, ali no hospital mesmo, né? Já introduzir o aleitamento materno na hora que é retirada essa criança da barriga da mãe, do útero da mãe, ele diminui drasticamente a chance de risco de morte materna, né? Por conta do risco da hemorragia pós-parto, porque quando o bebê suga o seio, ajuda a contração do útero através da ocitocina que é liberada, né? E aí, depois, a longo prazo, a mãe que amamenta, ela tem uma chance menor de ter câncer de útero e de mama, né? Por conta dessa contração que é feita, dos hormônios que são liberados. Ela tem a questão também do vínculo, porque às vezes a mãe que está na fase de amamentação, não que uma mãe que não consiga amamentar não vai ter o vínculo com o bebê. Todas as mães desenvolvem o vínculo com o seu bebê, até durante a gestação. Mas a mãe que está naquele momento se dedicando à amamentação, ela tem um contato muito próximo com o filho. Então ela desenvolve um vínculo maior, né, com aquele bebê que acabou de nascer. Porque a gente acredita, né, as pessoas que ainda não têm filho, acredita que, eu tô
tô gerando um bebê, eu já amo esse bebê incondicionalmente. E não é assim que funciona, né? É uma pessoa nova que tá chegando na sua vida e que você vai aprender a amar conforme vai passando os dias. Porque você imagina um bebê de uma forma, nasce um bebê de outra forma, completamente diferente do que você imaginou. Então você leva aquele susto e aí você vai criando um vínculo a cada dia com aquele bebê. E a amamentação favorece isso. E vai se apaixonando, né? Que eu acho que tem toda uma tendência, porque os bebês são pequenininhos, com os olhinhos grandões, mas tem uma tendência maior ainda a serem fofos e você se apaixonar por eles, né? Sim. Agora, a gente até comentava em off aqui, não sei se é por conta, a gente tem agora esse contato mais estreito com o Corpo de Bombeiros e a própria divulgação de ocorrências, mas o caso dos bebês engasgados após o aleitamento. Há dicas especiais e às mães como a maneira correta de fazer a amamentação e principalmente depois para colocar... Para arrotar, né? Sempre diz no popular, colocar a criancinha para arrotar, né? Arrotar mesmo, normal, né? Então, a dica é a gente observar a pega dessa criança. Quando a criança está com a pega correta, é difícil a chance de engasgo. Mas tem que ver também a questão da produção da mãe. Uma mãe que está com uma produção de leite muito exagerada, a criança não vai conseguir engolir aquela demanda que está sendo oferecida, né? Então, é uma criança que vai ter o risco de um engasgo maior. Então, a questão é fazer uma compressa fria em cima dessa mama, ver se consegue tirar um pouco de leite para diminuir a oferta que está sendo oferecida para essa criança e posicionar bem essa criança no seio para diminuir o risco dela ter um engasgo durante a amamentação. É importante que o bebê que seja amamentado, tanto na mamadeira quanto no seio, seja colocado para rotar. Algumas crianças que estão no seio têm mais dificuldade para rotar por conta da questão da entrada de ar. Mas tem a posição, né? Geralmente a gente coloca o bebê mais esticadinho no corpo, com a barriguinha apoiada no ombro da gente, ou então no nosso peito. E aí essa criança vai levar ali um tempinho de 10 a 15 minutos para estar rotando. E colocar para deitar sempre de barriguinha para cima, né? E o rostinho às vezes mais lateralizado, porque se tiver o risco de regurgitamento, ela vai conseguir pôr para fora. É muito comum, Ana, a gente vê nas redes sociais algumas pessoas mostrando vídeos ali, técnicas para colocar para a criança para rotar, né? Falar, coloca o bebê para rotar mais fácil, né? Então hoje com a viralização das redes sociais a gente vê algumas dessas técnicas. É indicado as mães tentarem essas técnicas que vêm pelas redes sociais? É melhor procurar o profissional? Ou cada criança vai ter uma forma ali, uma posição que ela rota e isso vai depender da mãe conseguir descobrir? A posição mais indicada foi a que eu citei, né? Apoiar a criança no ombro aqui, tentar manter as perninhas dessa criança mais esticada. Quanto mais alinhada ela tiver, maior vai ser a chance dela rotar. Mas existem outras posições, tipo o bebê mais sentadinho, né? Tem gente que fica com o bebê sentado no corpo esperando ele arrotar. Mas a questão dos vídeos na internet, desde que seja vídeos de profissionais mesmo, né, falando, ok. Porque a gente vê muito vídeo assim, de uma mãe ou de outra que posta, deu certo comigo, não deu certo. Então, na dúvida, procure um profissional, procure um enfermeiro ou corpo de bombeiros, né, que eles vão saber orientar a forma correta de estar posicionando essa criança. Ana, e a questão do tempo? A gente vê que algumas crianças, né, tem ali, como você disse, os 6 meses, que é o essencial, mas algumas mães também prorrogam, né, por mais tempo essa amamentação. A gente vê, às vezes, até o que o pessoal às vezes fala que é errado. Nossa, a criança já tá desse tamanho, ainda tá mamando no peito. Então, qual que é indicado? É importante? Faz diferença? Qual que é o tempo para que as mães continuem amamentando? É indicado que a amamentação seja prorrogada até os 2 anos de vida, né? Então, até os 6 meses de vida é exclusivamente o leite materno. Depois dos 6 meses vai ser introduzida a alimentação e complementado com leite materno até os 2 anos de vida. É claro que tem mãe que se estende a amamentação até 5, 6 anos da criança. Se tá tudo bem para essa mãe, para essa criança, não tem o porquê, né, tirar, porque não tá fazendo mal. Pelo contrário, quanto mais nutriente materno essa criança tem, melhor é para a saúde dessa criança. Porque um dos benefícios da amamentação a longo prazo para a criança é a diminuição dos riscos de sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, né? Por ser um alimento muito rico em nutrientes. E uma criança, às vezes, que está mamando ainda no peito, ela não tem contato com tantos outros alimentos industrializados, né? E a alimentação dessa mãe faz diferença na hora da amamentação? É importante? Tem que mudar hábitos alimentares?
Não, a alimentação não faz diferença. A gente tem a questão, né, que muita gente acredita que tomar canjica vai aumentar a produção de leite, ou então, dependendo do alimento, vai aumentar as cólicas dessa criança, né? Isso é um mito, porque não tem alimento que faça aumentar a produção de leite. O que aumenta a produção de leite é a criança mamar. Quanto mais a criança suga o seio, mais leite essa mãe vai produzir. E a questão das cólicas da criança, as crianças vão ter cólica, é a flora intestinal dessa criança. Muita gente acha que a cólica é pelo que a mãe comeu, né? Não, é a flora intestinal dessa criança que está ali em crescimento, né? Os movimentos do intestino que está começando a se desenvolver. Então, é um amadurecimento do intestino dessa criança que vai gerar esse desconforto. É claro que, né, a gente também não vai falar para uma mãe, você pode ir tomar 1 litro de refrigerante, comer chocolate do jeito que você quer, né? Comer um pacote de bolacha. Sempre orientar a questão de uma alimentação mais saudável, porque quanto mais nutriente você tem, mais nutriente o seu leite vai ter. E a questão também, porque uma mãe que está amamentando, ela tem a chance de ficar anêmica, então ela tem uma queda de vitamina, então é importante que ela faça uma alimentação saudável para a questão da manutenção da saúde dela. Até porque o corpo está trabalhando muito mais, né? Está produzindo. Ana, e para aquelas mulheres que têm a prótese de silicone, a amamentação funciona normalmente? Existe barreiras para que essa mulher consiga amamentar? As mulheres que têm apenas a prótese, que não fez a redução mamária, elas não têm dificuldade na questão da produção de leite. A prótese não interfere na produção, né, que essa mulher vai ter de leite, então dá para amamentar. O que acontece é que ela pode ter um pouco mais de sensibilidade no seio durante as primeiras mamadas por conta da cirurgia que foi feita. Então, a que tem a prótese não interfere. A mulher que às vezes fez ali a redução mamária, ela tem um pouco mais de dificuldade para amamentar, e aí tem que ser avaliada a questão se retirou muita glândula, se não retirou, porque dependendo da quantidade que foi retirada, essa mulher não vai produzir um leite que dê para sustentar essa criança e não vai precisar entrar com um complemento, né, para a criança se manter aí saudável. Mas a prótese em si, não. E muitas mulheres, até mesmo pela anatomia, né, do seio, ela não consegue oferecer a amamentação. Existe, eu dou um exemplo das mulheres que tem, a gente fala que é o bico do seio invertido, né? Uhum. Ele é todo para dentro. Então, como que funciona a amamentação para essa mulher? Existem técnicas para que a mulher faça durante a gestação, para ela conseguir amamentar? Durante a gestação, não é indicado que essa mulher faça nada no seio, porque o próprio corpo dela está se encarregando de preparar o seio para amamentação. A gente no seio, né, a gente tem até umas glândulas que se encarregam de produzir um sebinho ali na auréola para proteger essa amamentação. Então, quando a gente orienta a mãe a passar sabão, a passar hidratante, a gente está retirando essa proteção natural que o corpo está fazendo para prevenir o risco de fissura. Agora, a mãe que tem o bico plano ou o invertido, que é o todo para dentro, ela tem a dificuldade de o bebê sugar nas primeiras mamadas, mas não é impossível, porque a gente não quer que o bebê pegue o mamilo, a gente quer que o bebê pegue a auréola. Então, assim, é uma questão que ela vai ter que ter mais paciência para o bebê se adequando, né? A gente vai ter que ir trabalhando, corrigindo a pega, porque realmente é mais complicado, mas não é impossível. E tem bebês que pegam de primeira, outros não, né? Então, não julga. A questão do bico não julga, porque tem mãe que tem um mamilo muito grande e a criança tem dificuldade também do mesmo jeito para estar abocanhando. Então, não interfere na amamentação, é só uma questão de paciência mesmo. Paciência. Ana, e muitas mulheres também têm, durante, né, ali a amamentação, acho que até a grande maioria, né, as lesões, né, no mamilo, nas glândulas ali do bico do peito. Como que muitas mulheres desistem da amamentação por conta dessas lesões? Essas lesões doem? A maioria desiste quando não está bem acompanhada, quando não procura um profissional, porque é muito dolorido. De 10 mulheres, 8 mulheres vão ter uma lesão, uma fissura, uma mastite, alguma coisa no seio, né? Então, por isso que é importante procurar uma preparação, procurar se informar do que vai ter, né, durante a amamentação, para não desistir no primeiro obstáculo. Porque a amamentação, ela não dói, mas até aquele momento, né, que o bebê acabou de nascer, ele não sabe o que ele tem que fazer. E a maioria das mães de primeira viagem também não sabe. Então, até o momento da primeira semana ali, de entrar as coisas nos eixos, né, de corrigir pega, de como que vai oferecer esse peito para o bebê, tem o risco de lesionar.
e aí é onde que dói. Mas à medida que a gente vem corrigindo a pega dessa criança, que essa criança vai adaptando a mamada dela, a lesão vai cicatrizando e a amamentação passa a ser um momento prazeroso e sem dor. Carlinhos, você tem participação dos ouvintes? Apenas o pessoal cumprimentando aqui pela entrevista, né? Um abraço aqui para o Luiz Cruz, tá lá em Porto Seguro, na Bahia, nos acompanhando. A Graça que privilégio que estamos tendo. Né? A Pedrina complementa aqui, né? Ela tá dizendo que a filha dela já tá dando leite de mamadeira para a criancinha, porque já ela tem que voltar a trabalhar e precisa acostumar com a mamadeira. Tá fazendo um processo de adaptação, né? Existem as outras formas, né, que ela poderia estar oferecendo, às vezes, se fosse o desejo da mãe, a colher dosadora, o copinho, né, de amamentação, copo de transição. Essa questão da mamadeira, da chupeta, né, do bico, primeiro é indicado tentar outras formas ou já é indicado que se insira a mamadeira para a criança? Não, primeiro é indicada outras formas. A mamadeira é realmente o último caso, porque a mamadeira, ela aumenta o índice de desmame precoce dessa criança, né? Por questão de que a criança não precisa fazer um esforço para estar sugando, o leite cai ali na boquinha, o bico é muito diferente anatomicamente do seio materno, então a gente oferece uma forma mais fácil para essa criança. E aí, a longo prazo, essa criança acaba optando por ficar com a mamadeira. A gente ouve muito mães de bebê de 3, 4 meses falando: ai, meu filho desmamou sozinho, eu fui oferecer o peito e ele não quis. Aí, quando a gente vai investigar, tinha uma chupeta, tinha uma mamadeira atrás, né? E aí a criança deu preferência pela mamadeira do que para o peito, que é muito trabalhoso para a criança. Ana, eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, né, tirando várias dúvidas. Quero que você deixe o seu contato aqui, o seu Instagram para as pessoas. A Ana faz um trabalho muito bonito, né? Tava falando aqui desses atendimentos também com as mães, né? A Ana também faz o trabalho de furar as orelhinhas, né? Eu vou pedir que você explique também esse trabalho que você faz de forma, né, humanizada, né? Para que as crianças não sintam dor, as menininhas, né, não sintam dor ali no momento de furar a orelhinha. Vou pedir para que você deixe aqui também informações sobre o trabalho que você faz. Em relação ao furo, a gente fala furo humanizado, né, de orelha, é a questão do atendimento humanizado, porque tem gente que confunde a perfuração humanizada. É o atendimento humanizado, que é feito tudo no tempo da bebê, né, que a questão passa o anestésico, tem a laser terapia para ajudar na cicatrização e na analgesia. As mães que estão amamentando no seio podem estar fazendo a perfuração dessa orelhinha da bebê com a bebê mamando, porque, como eu falei anteriormente, a amamentação é um analgésico para o bebê, então diminui a chance da bebê sentir dor. Então é tudo muito tranquilo, o material todo esterilizado, que diminui a chance do bebê ter uma reação alérgica ao brinco. Então é bem tranquilo a questão da perfuração. Algumas mães ficam apreensivas na hora que eu coloco o brinco, a bebê não chora, elas ficam, nossa, mas já foi, né? Então é tudo muito tranquilo, e a forma correta de fazer, diferente do que era feito anteriormente, né? Porque o material é todo esterilizado e depois é descartado. O meu contato, né, para quem ainda não me segue no Instagram, é @matriosca com K, consultoria materna, e lá tem o número do meu WhatsApp também, que pode estar me chamando tanto no direct ou no WhatsApp. Isso, muito obrigada, Ana, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui.